Boa noite. Essa é a semana 12 do curso. Estamos falando sobre o magnetismo, força magnética e torque sobre um circuito. Essa é a lista de coisas, nós já comentamos essa lista. Na última aula, nós terminamos falando sobre a força magnética. No final da última aula, nós falamos sobre a força magnética, tá? Nessa imagem, o que você vê são duas cargas, uma positiva, outra negativa, ambas com um movimento para a direita determinado pelo vetor velocidade, tá? Elas estão atravessando um campo magnético. O campo magnético é de baixo para cima, ou seja, tem um ímã aí escondido, tá? O polo norte está embaixo da figura, o polo sul está acima. As linhas de campo saem do norte e vão para o sul. As linhas são equispaçadas, então o campo magnético ele é uniforme, tá? Elas são paralelas e equispaçadas. Essas cargas, quando se movimentam através do campo magnético, sofrem uma força magnética. Observe aí o vetor força magnética na carga positiva. É possível determinar a direção e sentido da força magnética a partir do vetor velocidade e do vetor campo magnético, porque a força magnética é perpendicular, segue a regra da mão direita. Eu tenho aí uma mão, o dedão mostra a direção da velocidade, os outros dedos mostram a direção do campo magnético. Perpendicular à palma da mão há a força magnética na cor preta. Claro, se você tem uma carga negativa, ela sofre uma força magnética no sentido oposto. Veja a carga negativa em vermelho, ok? Diz-se que a carga positiva segue a regra da mão direita, enquanto que a carga negativa nega a regra da mão direita. Podia-se pensar em uma regra da mão esquerda, tem um avatarzinho aí sugerindo isso. Vamos guardar a regra da mão esquerda lá para frente. Agora, nós vamos dizer que a carga positiva segue a regra da mão direita, e no caso da carga negativa, eu vou determinar como se fosse uma carga positiva a direção da força magnética, e depois eu vou inverter o sentido dela. Então, não para a regra da mão esquerda. Eu posso, tá? Podemos olhar outro exemplo. Temos à direita uma mão, tá? Que está segurando uma carga positiva. Essa carga positiva, ela está se movendo na direção do dedão. Ela está atravessando um campo magnético, e o campo magnético tem a direção dos dedos. Observe que o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é escolhido por quem solta a carga, por quem libera a carga, por quem empurra a carga. Chamamos esse ângulo de θ. Ixi, Maria. Observe na figura à direita, tá? Tem uma carga em movimento com velocidade v, dada pelo vetor vermelho. Essa carga se movimenta dentro de um campo magnético e forma um ângulo θ em relação ao campo magnético. Isso quer dizer que, tecnicamente, você pode escolher a direção da velocidade quando você empurra esta carga para dentro do campo magnético. Pode ser, o valor de θ pode ser qualquer valor entre 0 e 180 graus. Se isso ocorre, a carga positiva sofre uma força magnética. A mão direita está na figura para mostrar, justamente ilustrar a regra da mão direita. O vetor força magnético ele é perpendicular ao campo magnético, e a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade. Observe então que o vetor velocidade e o vetor campo magnético formam um plano, e a força magnética é perpendicular a esse plano. Bem, podemos verificar
se o vetor velocidade e o vetor campo magnético, que foram dados, por exemplo, em notação vetorial, se eles são perpendiculares ou não, fazendo o produto escalar. Então a gente sabe que o cosseno do ângulo entre dois vetores é dado pelo produto escalar dividido pelo módulo do primeiro e o módulo do segundo. Lembre-se que se o cosseno for 90 graus, é, é, à direita eu tenho uma figura, tá, no qual aparece uma carga positiva que se move com velocidade v dentro de um campo magnético, formando um ângulo θ. Esse ângulo θ pode ser qualquer, depende muito do experimento que você está realizando e como é que essa carga é injetada no campo magnético. Θ pode ser qualquer valor entre 0 e 130 graus. Porque essa carga se move dentro de um campo magnético, ela sofre uma força magnética. A direção e sentido da força magnética sobre a carga positiva é determinada pela regra da mão direita. Então, a força magnética é perpendicular ao plano definido pelos vetores velocidade e vetor campo magnético. Nós podemos determinar o valor do ângulo θ, se for dado em uma questão, por exemplo, utilizando a expressão no quadro amarelo. Como verificar se dois vetores são perpendiculares? A gente pode usar o produto escalar. Ou seja, o cosseno do ângulo é igual à razão entre o produto escalar de dois vetores dividido pelo módulo do primeiro multiplicado pelo módulo do segundo. No caso em que esses dois vetores são perpendiculares, então o resultado dessa conta seria zero, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Muito bem. Então, quando a carga se move, tá? Ela se move formando uma circunferência. Eu ilustrei isso através do movimento da carga, que vai ficando cada vez maior enquanto ela faz essa curva. Ou seja, ela está se aproximando de quem vê a tela. Eu tenho um segundo exemplo à esquerda. Tá? Agora eu tenho um condutor percorrido por cargas positivas. Note aí que a velocidade dessas cargas é definida pelo vetor vermelho e ele está para a direita e para cima ao longo do condutor. Observe também que esse condutor forma um ângulo θ com o campo magnético e como as cargas estão se movendo dentro do campo magnético, claro, elas vão sofrer uma força magnética. A mão direita está aí novamente para ilustrar a regra da mão direita. O vetor força magnética é perpendicular ao plano definido pelo condutor e pelo campo magnético. Se a gente olha isso de outra perspectiva, tá? Então mudei o ângulo em que eu observo isso, eu tenho o campo magnético agora na direção de quem está vendo, né, a tela. As cargas continuam se movimentando para a direita e para cima, e a força magnética é direita e para baixo. Eu posso então utilizar a regra da mão direita para verificar a direção do campo magnético, só ratificando isso, mas eu percebo o seguinte, esse símbolo para o campo magnético não está bom, é um triangulinho, na verdade você está vendo o vetor campo magnético apontando em sua direção, isso quer dizer que atrás da tela tem um polo norte, na frente da tela tem um polo sul, e o vetor está então em direção ao seu olho, você vê a pontinha, mas nós temos uma convenção na física para ilustrar essa situação. Posso então utilizar a convenção que usa um círculo com uma bolinha preta no meio para identificar a ponta do vetor. Se por acaso fosse o fundo do vetor, eu mostraria as penas da flecha, ok? Então as penas da flecha formam um X na parte de trás do vetor. Então, colocando a mão direita, o dedão se alinha com a direção da corrente, que tem a mesma direção da velocidade. Note aí que o campo magnético tem a direção dos dedos livres, né? E a força magnética é perpendicular à palma da mão. O que acontece então? Se há uma força sobre o condutor,
o condutor vai tender a se deslocar nessa direção. Se ele começou parado, com velocidade nula, ele vai desenvolver uma velocidade e vai se mover na direção da força magnética. A força magnética empurra a corrente, o fio vai junto, porque as cargas estão dentro do condutor, estão presas ao condutor. A força magnética está tratando então de cargas em movimentos e corrente. Existe uma relação que a gente já mostrou aqui antes, que a gente falou o seguinte: em um condutor de um certo comprimento L percorrido por uma corrente I, existem N maiúsculo cargas com velocidade de deriva VD. Então, o produto de NQ e VD tem que ser igual a I vezes L. Note aí que a direção do vetor velocidade é a mesma direção do vetor L. Como a corrente tem a direção do vetor velocidade, então L vai ter a direção da corrente. Note que L é comprimento dado em notação vetorial. Ele fica assim. Esse então é L, é o tamanho do fio que se encontra dentro do campo magnético. Ah, professor, mas eu tenho um pedaço aqui que está fora do campo magnético. Então, eu não vou me preocupar com esse pedaço, porque eu estou preocupado com a força magnética. E como é que eu calculo a força magnética? A gente viu na última aula que a força magnética é dada pelo produto vetorial. Então, à direita, quando eu tenho uma única carga em movimento, eu faço a seguinte conta: o vetor força magnética é igual a carga, tá? Carga em escalar, multiplicado pelo produto vetorial de velocidade por campo magnético. À esquerda, em cima, tá? Então eu tenho duas alternativas para quando eu tenho um condutor percorrido por uma corrente. Eu posso multiplicar N maiúsculo, tá? O número de cargas, vezes o valor da carga fundamental, nesse caso o elétron, vezes a velocidade de deriva, que é um vetor, produto vetorial com o campo magnético, ou eu posso fazer logo a conta da força magnética, que é igual a I, o escalar, vezes o comprimento do fio dentro do campo magnético, como isso é um vetor, produto vetorial com o campo magnético. Bem, vamos para um exemplo. Primeiro exemplo: carga em movimento. Exemplo: na foto, essa foto à direita, uma carga positiva Q igual a 1,5 microcoulombs possui velocidade dada pela seguinte expressão: V é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o versor I mais 1 meio vezes o versor J, metros por segundo, que se movimenta em um campo magnético B, e B é igual a 2,5 na direção de Y, isso é óbvio pela figura, tá? Militesla. Determine a força magnética, B, o módulo dessa força magnética, C, a força magnética sobre o componente x da velocidade, D, a força magnética sobre o componente y da velocidade, e E, qual a sua conclusão? Interprete, muito importante. Então, claro que à direita está implícito que eu tenho um eixo x e y, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. A expressão pelo vetor do vetor velocidade, então, faz com que o vetor vermelho, tá, faça um ângulo de aproximadamente 30 graus com o eixo x. Isso quer dizer que θ é igual a 60 graus, né? Porque o campo magnético está justamente na direção vertical. Observe aí que θ tem uma setinha associado a ele. Então, se você vai ali para o ângulo θ, que está na frente da mão, você tem um arco simbolizando o ângulo, que ele vai da velocidade até o campo magnético, e tem uma setinha. Isso quer dizer que esse ângulo é orientado. Toda vez que eu tiver um produto vetorial, eu vou colocar um ângulo orientado. Ele é orientado do primeiro vetor até o segundo vetor do produto vetorial. Isso sempre vai acontecer. Lembro que o módulo da força magnética é igual a carga, que é um escalar, multiplicado pelo módulo do vetor velocidade,
multiplicado pelo módulo do campo magnético, vezes o seno deste ângulo, que vai do primeiro vetor até o segundo vetor. Segundo exemplo. A gente repete aquele exemplo, agora aplicando isso à situação do condutor. Algumas coisas, claro, mudam. Na foto, uma corrente, tá, de 200 miliamperes percorre um fio de comprimento L. L é dado pela expressão vetorial menos I mais raiz de 3J metros por segundo, que atravessa um campo magnético, tá, B, dado por 0,4 Tesla na direção do eixo Z, ou seja, versor K. Determine a força magnética, B, o módulo dessa força magnética, C, a força magnética sobre o componente x da velocidade, a força magnética sobre o componente y da velocidade. E eu lembro que você pode calcular a força magnética usando a expressão vetorial, que está ali à direita. Lembra aquele determinante que a gente viu no final da última aula, determinante, tá, da matriz, onde eu tenho, no caso de uma carga em movimento, os versores I, J, K na primeira linha. Na segunda linha eu tenho Vx, Vy, Vz. Na terceira linha eu tenho Bx, By, Bz. Isso você pode usar para o exemplo 1. No caso desse exemplo aqui, eu vou usar novamente aquele determinante. Na primeira linha eu vou ter I, o versor I, J e K. E na segunda linha eu vou ter Lx, Ly e Lz. E na terceira linha eu vou ter Bx, By, Bz. Okay? Então isso é utilizado na conta que você faz para determinar a força magnética. Faça esses exemplos e traga para a próxima aula. A carga elétrica em movimento no campo magnético uniforme. Está aqui uma carga, que está aqui à esquerda, tá? E ela tem uma certa velocidade, dada aí pelo vetor V. Ela é injetada dentro de um campo magnético. O campo magnético é um campo magnético uniforme. As linhas são paralelas, tá, e equiespaçadas. Isso quer dizer que na parte de baixo tem um polo norte, porque as linhas saem do polo norte. E em cima tem que ter um polo sul, ou seja, isso acontece entre os polos de um ímã. À direita eu escrevo que B é o símbolo do campo magnético. E embaixo eu especifico que o módulo do campo magnético é uma constante, ou seja, vai ser um certo valor, sei lá, 3 teslas, 5 militeslas, algo desse tipo. Muito bem. Também em lilás eu tenho a área afetada pelo campo magnético, ou seja, é lá dentro dessa área que a carga vai sofrer uma deflexão. Vamos adiante. Eu mudei aqui a perspectiva. Eu tenho o desenho do slide anterior à direita, em cima no canto, e eu mostro uma pessoa que está olhando, tá, esse experimento. Ele está olhando de cima, ou seja, as linhas de campo magnético estão indo em direção ao seu rosto. É justamente a perspectiva que você tem agora que eu rotacionei o experimento. Eu rotacionei o experimento, você agora está olhando de cima na posição do cidadão ali. E você vê a carga já dentro do campo magnético, tá? Então eu quero que você use a regra da mão direita para determinar direção e sentido da força magnética. Você pode querer pausar aqui para garantir que você faça esse exercício. É comum a gente ter um certo receio de ficar praticando gestos. Isso é uma coisa cultural. Tente vencer isso. Tente realmente usar a regra da mão direita em todas as situações que vão surgir nessa apresentação. Você verá que a regra da mão direita, ou na verdade a mão direita, tem muitas utilidades. Ok, então a força magnética está para baixo, dedão na direção da velocidade, dedos na direção do campo magnético, força magnética na palma da mão, então não tem jeito, ela está para baixo. E o que acontece com o movimento de uma carga positiva dentro de um campo magnético quando ela tem uma força perpendicular ao vetor velocidade? Bem,
a força magnética vai tender a alterar a direção e sentido do vetor velocidade, mas ela não consegue fazer com que a velocidade em módulo aumente ou diminua. O resultado disso, então, é uma trajetória circular. A carga se move em uma circunferência e continua fazendo várias voltas. Tá? A animação parou aí só para a gente poder conversar sobre isso. Observe que a força magnética não realiza trabalho. Por quê? Lembre que o trabalho é calculado como o produto escalar entre a força e o deslocamento. Produto escalar, então, é módulo do primeiro, que é a força, módulo do deslocamento, módulo do cosseno do ângulo entre os dois. Esse ângulo entre a velocidade e a força, nesse caso, é 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então o trabalho é nulo. Como o trabalho é responsável pela variação da energia cinética, isso quer dizer que a energia cinética se mantém constante. Então a carga não aumenta de velocidade nem diminui de velocidade. Bem, se isso é verdade, a gente pode dizer que essa força magnética aponta na direção do centro da circunferência. Se aponta nessa direção, você tem que a força magnética é ou faz o papel da força em direção ao centro, ou seja, a força centrípeta. Então, eu escrevi à esquerda, força magnética é igual à força centrípeta. Isso é a tradução matemática da afirmativa logo antes. Bem, se isso é verdade, o módulo da força magnética é igual ao módulo da força centrípeta. E a gente sabe calcular o módulo da força magnética. No caso de uma única carga que se move em um campo magnético, isso vai ser a carga multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo magnético, multiplicado pelo seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. A força centrípeta, a gente também tem a gente sabe calcular o módulo da força centrípeta, isso vai ser a massa da partícula, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, tá? O raio da circunferência. Se a gente faz isso, tá? A gente vai perceber que, se a gente fizer a conta, que o seno de θ, θ sendo o ângulo entre os dois vetores logo antes na expressão, ou seja, é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, este ângulo na figura, entre o vetor vermelho e o vetor preto, dá para ver, é 90 graus. Seno de 90 vai ser igual a 1. Então, quando eu multiplicar por 1, isso some e eu consigo isolar o valor do raio. O raio, então, vai ser igual a massa da partícula vezes a velocidade, dividido pela carga da partícula vezes o campo magnético em que se encontra. Esse raio, tá, possui o nome raio do movimento ciclotron, tá, porque existia uma máquina, um acelerador de partículas. Na verdade, foi o segundo tipo de acelerador de partículas criados, né, e ele conseguia dar velocidade a uma carga que se movimentava dentro de um campo magnético em uma circunferência, como dado pela figura. A gente pode pensar então o que aconteceria se eu tivesse uma velocidade inicial que não só tivesse componentes nesse desenho aí yz, mas também tivesse um componente x. Como as linhas de campo estão na direção do eixo x, tá? O movimento, a velocidade que causa uma força em direção ao centro é justamente a velocidade que está presa no plano, né, yz. A componente da velocidade ao longo do eixo x, como a gente já viu no exercício anterior, não vai causar uma força magnética sobre a carga. O resultado disso é que no plano yz a carga tem um movimento circular
Mas já na direção de x, ela tem uma velocidade constante. Não aumenta nem diminui, porque não há uma força magnética, tá, nessa direção. O resultado disso é que o movimento, tá, é um movimento helicoidal, como mostrado na figura. A carga vai fazendo circunferências, mas vai lentamente progredindo na direção de x. Bem, pensando nisso, a gente pode pensar em um dispositivo desse tipo. Se eu pego duas bobinas, tá, e passo uma corrente em cada um, conforme o desenho, eu vou criar um campo magnético. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, tá? Mas esse dispositivo permite eu criar um campo magnético que vai da esquerda para a direita. Se eu coloco uma carga para se movimentar dentro desse campo magnético, essa carga então fica presa ali dentro, fazendo um movimento, tá, helicoidal. Eu chamo esse dispositivo de uma garrafa magnética. Se eu tenho várias cargas, é possível que as cargas cheguem na extremidade e comecem a girar em sentido oposto e voltem, tá? Isso é possível. Bem, na natureza existem garrafas magnéticas? Sim. Tem uma situação que é de extrema importância para aqueles que moram no planeta Terra. Imagine o seguinte, a gente já falou que a Terra, né, se comporta como um grande ímã, que as linhas de campo saem do Polo Sul e vão para o Polo Norte. Tá? E acontece que o ambiente em que a Terra se encontra é o sistema solar. Nele existem várias cargas em movimento. O Sol vira e mexe, tá? Expele grandes quantidades de partículas ionizadas. Então, ele expele elétrons, ele expele prótons, ele expele núcleos de hélio, por exemplo. Então, toda essa radiação vai atravessar o espaço em direção à Terra. Quando chega na Terra, essas cargas que se movimentam vão encontrar o campo magnético. E como nós vimos, o campo magnético faz que uma carga se movimente, né, de forma circular, e havendo uma componente, tá, norte e sul em sua velocidade, ela vai se movimentar de forma helicoidal. Então, você tem aí várias camadas de garrafas magnéticas. Então, você tem cargas que estão se movimentando com trajetória azul, cargas que estão se movimentando com trajetória vermelha. Isso quer dizer que cargas vão estar se movimentando, tá, em órbitas nessa região do espaço e vão preencher essa garrafa, ou seja, essa garrafa vai enchendo com o tempo, formando o que a gente chama de cinturões, ou seja, existem cinturões de cargas que se movimentam, tá, dessa forma em torno da Terra. Tem três principais cinturões, são chamados dos cinturões de Van Allen. A missão Sputnik, que os russos lançaram ao espaço, o primeiro satélite foi responsável por detectar e confirmar a previsão teórica que existiam esses cinturões. Bem, temos sim, né, temos garrafas magnéticas no espaço em torno da Terra. O campo magnético da Terra é que faz o confinamento de cargas. Ora, que cargas? São cargas provenientes de explosões que ocorrem na superfície do Sol. O Sol então ejeta cargas elétricas que se movimentam a altas velocidades e chegam até a Terra, né, até o espaço em torno da Terra. Ali, essas cargas vão encontrar os campos magnéticos e vão então se movimentar, né, seguindo trajetórias helicoidais, como mostra a figura. Você tem aí estruturas então que se formam, são chamados dos cinturões de radiação, onde você tem basicamente cargas elétricas se movimentando,
né, desta forma, subindo e descendo na direção norte e sul, formando então como se fosse um gás dessas cargas. Ok? Essas cargas, tá, são basicamente elétrons, prótons, né, núcleos de átomos de hidrogênio. São cargas desse tipo que ficam presos ali. Claro, nêutrons ejetados do Sol chegam até a superfície. Essas outras cargas não, vão ficar nesses cinturões. Isso tem então um efeito protetor à vida na superfície da Terra. Essas cargas, se chegassem à superfície, causariam que tipo de dano? Principalmente dano ao código genético. Então, o que é que você esperaria se de repente o campo magnético da Terra cessasse? Você esperaria que a gente tivesse um maior índice, né, de casos de câncer e tivéssemos um maior índice de mutações genéticas na vida, né, na superfície da Terra. Claro, o campo magnético ele é bastante constante. A gente não falou sobre isso, mas a posição específica do Polo Norte e do Polo Sul fica mudando com o tempo, né? Elas seguem uma trajetória circular em torno dos polos. E sabe-se, a partir de registros geológicos, que o campo magnético, a cada talvez 10 mil anos, ele muda a sua polaridade. Então, ele inverte. Se ele muda a polaridade, isso quer dizer que ele vai desligar o campo magnético e vai religar ele com o sentido oposto. Então, nesse tempo em que o campo magnético é desligado, claro, essa radiação chega à superfície. Sabe-se que isso acontece de forma muito infrequente, mas suspeita-se que nós estamos geologicamente próximos a uma inversão desse tipo. Não que isso vá acontecer amanhã, mas se espera que nos próximos 1000 anos, por exemplo, isso ocorra. Eu suspeito também que o intervalo entre essas mudanças é bem maior do que 10 mil anos. Depois eu vou verificar isso. Ok. O que acontece então se uma nave espacial sai da superfície da Terra rumo ao espaço para explorar outros planetas, outra vez outros sistemas solares? Ela tem que atravessar os cinturões. Então, isso vai trazer algum dano aos tripulantes? Não, porque o foguete é metálico, eles estão dentro de uma gaiola de Faraday. Eles não são afetados por essa radiação. E o que acontece então? Acontece o seguinte: nós já falamos na primeira aula que as telecomunicações são feitas através de antenas. Você basicamente utiliza uma diferença de potencial na antena e movimenta as cargas elétricas na antena para cima e para baixo. A recepção também é feita de forma similar. Você coloca detectores quando uma onda eletromagnética passa na antena e movimenta as cargas, você lê a diferença de potencial nas extremidades. Como você tem um código com quem está tentando se comunicar com você, você consegue então codificar a imagem para transmissão e decodificar a informação para recepção. Isso pode ser áudio, pode ser imagem, pode ser qualquer coisa desse tipo. Bem, se você está dentro de um banho de cargas elétricas, você não vai ter controle sobre as tensões na antena, nem a recepção vai ser possível, porque você vai ter um bocado de chiado, né, devido à estática criada por essas cargas. Ou seja, quando as naves atravessam os cinturões de Van Allen, basicamente perde-se a comunicação. Quando as naves estão retornando ao planeta, perde-se a comunicação quando se passa através desses cinturões e também perde-se a comunicação quando se entra a reentrada na atmosfera. A reentrada na atmosfera também faz com que cessem as comunicações, porque o atrito com a atmosfera também vai gerar um gás ionizante em torno da cápsula e novamente você não vai ter controle sobre as tensões na antena. Então tá aí, alô Brasília, câmbio, perdemos comunicação. Então nós não temos comunicação com Brasília, isso é conhecido, né? Lembre-se, a transmissão e a recepção por antenas é feita movimentando cargas em um condutor.
a antena. Nesse ambiente não dá para controlar o movimento. Um efeito natural que existe devido a essas garrafas magnéticas, observe que nos polos a garrafa magnética converge em direção à atmosfera. Isso vai fazer com que esse gás de íons, tá, toque na atmosfera superior, e quando isso acontece, devido à variação das velocidades das cargas e a ionização da própria atmosfera, você gera luminosidade. Então, existem luzes nos polos, conhecidas como aurora boreal. Tá? Então, a aurora boreal são luzes que ocorrem no céu devido justamente ao efeito das garrafas magnéticas e das cargas que vêm do Sol. A gente pode pensar em um exemplo, tá? Você tem aí o Sol, tem tempestades no Sol, vão gerar cargas e as cargas vão em direção à Terra. Eu tenho então destacado um próton, tá? A gente tem P como a carga do próton, P+, que vai ser a mesma carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Você tem a massa do próton, que é conhecida, é 1860 vezes a massa do elétron. Você pode olhar a massa do próton direto, mas lembre que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Então, essas cargas têm uma velocidade altíssima. Note aí que eu botei uma velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo. E essa carga chega em direção à Terra, digamos, por exemplo, no plano equatorial. Isso define, então, o ângulo que será formado entre a velocidade e o campo magnético. Como o ângulo é aproximadamente 90 graus, o seno de 90 vai ser 1, a gente vai ter, então, um movimento não helicoidal, mas sim simplesmente circular, uma órbita circular. Exemplo, um próton se aproxima da Terra ao longo do plano equatorial, com velocidade de 6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Nessa região, o campo magnético terrestre possui intensidade aproximada de 13,5 microteslas. Determine o raio da órbita do próton. Ok? Então, tarefa número 1. Segundo, que objeto se encontra no centro dessa órbita? Ou seja, se ele tem uma órbita, ele está orbitando em torno de que exatamente? Depois, qual a frequência do movimento? A frequência do movimento vai estar atrelada à radiação eletromagnética emitida por essas cargas. Toda carga que acelera, mesmo sendo a aceleração em direção ao centro, vai poder irradiar. Note aí que no desenho parece que o Sol está próximo da Terra. Isso não é verdade. Existe uma grande distância entre o Sol e a Terra. Aí é só uma forma divertida de estar mostrando essas coisas. Observe também na imagem do Sol que você tem o deslocamento de grande quantidade de cargas. Essas cargas estão seguindo linhas de campo que existem na superfície do Sol. Diferente da Terra, o Sol tem muitos e muitos polos nortes e polos sul, e são tantos e tão variados, e também eles mudam com o tempo de posição. É muito ativo, né, esse ambiente. Diferente da Terra. Bem, o movimento de uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme. Você deve lembrar dessa transparência lá de quando a gente falou sobre campo elétrico. Então, tem aí um zagueiro que vai dar um chutão na bola. A bola é uma carga positiva e ela vai entrar em um campo elétrico. Como a placa de baixo é positiva, a placa de cima é negativa, você vai ter então uma força para cima. Isso vai fazer uma alteração da trajetória. Como o campo elétrico é uniforme, a força vai ser uniforme, também vai ser constante para cima. Isso quer dizer que o movimento então vai ser uma parábola. Então, se a gente solta a bola aqui, ela faz um movimento parabólico dentro do campo elétrico, segue reto antes de entrar do campo elétrico e segue reto ao sair. Eu só estou lembrando, né, essa transparência um pouquinho. O que a gente vai fazer agora, a gente vai inserir um campo magnético nessa situação e ver o que acontece, né, com o movimento. A minha proposta é colocar um campo magnético perpendicular ao campo elétrico. Note aí pela a simbologia utilizada que o campo magnético está em direção a quem está olhando a tela. Temos então um exemplo de campos elétrico e magnético cruzados.
o campo elétrico vai empurrar a carga para cima. Usando a regra da mão direita, você pode constatar que haverá uma força magnética para baixo. Pause o vídeo e de fato verifique com a mão direita se você consegue concordar com essa afirmativa. Dedão na direção da velocidade da carga, dedos livres na direção do campo magnético, força magnética na palma da mão, que obrigatoriamente vai estar virada para baixo se você orientar ela corretamente. Bem, eu solto aí, tá? E pergunto o seguinte, ó. Você viu que ela foi em linha reta. Isso quer dizer que, exemplo, determine o modo da velocidade da carga em termos do campo elétrico e do campo magnético para que a velocidade se mantenha inalterada. Ou seja, como a força magnética depende da velocidade, eu posso regular a força do chute para obter a velocidade correta de tal forma que ela passe sem sofrer deflexão nem para cima nem para baixo. Claro, se eu desligar o campo magnético, ela irá para cima. Se eu desligar o campo elétrico, ela irá para baixo. Né? Então haverá uma curvatura para baixo. Então, tente fazer esse exemplo. Traga na próxima aula. Outra situação. Como fica a força magnética sobre uma corrente em um circuito fechado? Eu tenho uma figura aí, na qual existe um fio, tá, que foi moldado para formar um quadrado. Então isso é um circuito fechado. Eu tenho uma cor mais escura para a parte do fio que está acima do plano da tela. Eu tenho uma parte mais clara para uma parte do fio que está na parte de trás, ok? Então vamos lá. Como decodificar esse slide? Essa é uma espira quadrada que intercepta o plano do slide. A parte mais escura está acima do plano, a parte mais clara está atrás do plano. O vetor normal à superfície faz um ângulo com o campo magnético. Okay? Então, se você imaginar o vetor normal à superfície definida pela espira, você vai ver que forma um ângulo com o campo magnético. Vamos avançar então nessa decodificação. Eu vou imaginar o seguinte, campo magnético. Que campo magnético é esse? Olha, é um campo magnético externo, não tem nada a ver com a corrente aí no circuito, tá? É um campo magnético causado por um ímã, tá? Então, cadê o ímã? Você tem que imaginar o seguinte, que existe um polo norte que não está na figura, que está à esquerda, existe um polo sul que está à direita. Nós sabemos que as linhas de campo nascem no polo norte e vão morrer no polo sul, ok? Então, eu posso pensar assim, ó. Eu botei um tom mais escuro para o plano em que está o campo magnético, tá? O plano da tela. E mostrei a espira agora com amarelo para você poder enxergar a tridimensionalidade dessa figura. O lado esquerdo da espira está para cima do plano e o lado direito está para baixo. O campo magnético atravessa a parte interna, tá? Dessa figura. A corrente elétrica está dando voltas, ok? Aí você pode perguntar, e cadê a FEM? Se eu tenho uma corrente, de onde vem essa corrente? Cadê a FEM? Tem alguma bateriazinha escondida aí que não está sendo mostrada. Então, existe uma FEM no circuito, mas nós não estamos mostrando. É comum quando você vai discutir a corrente, né, a força magnética sobre uma espira atravessada por uma corrente, não ficar enchendo o desenho com uma FEM, resistência interna, assim por diante. Mas pense aí que em um desses lados desse quadrado, você tem uma fenzinha com resistência interna e ela é responsável pela corrente. Ou seja, existe uma bateria, uma pilha escondida. Eu não vou desenhar essa bateria ou pilha. Exemplo, determine a força magnética sobre a espira. Qual o movimento esperado para essa espira? Ou seja, essa espira vai se movimentar. Por que vai se movimentar? Porque eu tenho uma corrente, eu tenho um campo magnético, eu sei que quando eu tenho um pedaço de fio dentro de um campo magnético e esse fio é atravessado por uma corrente, haverá uma força magnética que pode ser determinada pela regra da mão direita. Aqui você vai perceber o seguinte, muitas questões que envolvem o magnetismo
vão depender pesadamente na sua compreensão espacial do problema, ou seja, vão depender de você determinar a direção e sentido de algum vetor resultante, usando a regra da mão direita ou de outra forma. Então, geralmente isso vai corresponder a mais ou menos 2/3 da questão. Então, a imaginação espacial aqui é essencial. Muito bem, então use a mão direita, pause o vídeo aqui nesse instante novamente e arrisque aí seu palpite. Como é que ficam as forças em cada um dos trechos desse circuito, ou seja, em cada um dos lados do quadrado feito de fio elétrico. Muito bem. Esse aqui então deve ser o seu resultado. Tá? Na parte de cima, mais próximo a quem está olhando, tá? Então é justamente o trecho de fio que ocorre à esquerda. Você tem corrente descendo, campo magnético para a direita. Se você colocar a mão direita nessa posição, dedão na direção da corrente, dedos livres na direção do campo magnético, a sua palma da mão vai estar voltada para quem está olhando a tela. Então o vetor força magnética Fm1 tem essa direção e sentido. Tá? Então esse pedaço do fio vai ser puxado na direção, se afastando da tela. Na parte de baixo, se você botar o dedão na direção da corrente, seguindo aí que ele vai dar a volta completa, né? E você botar os dedos livres na direção do campo magnético, você vai ter o seguinte: a força magnética vai estar para baixo. Então Fm2 está para baixo. Garanta aí que você entende como colocar a mão para mostrar que Fm2 está para baixo. Na parte atrás da tela, à direita, a corrente vai estar subindo. Se a corrente está subindo, o campo magnético está para a direita. Então você está vendo as costas da mão e o vetor força magnética vai estar entrando na tela. Então Fm3 aí tem um símbolo de entrando na tela. Note que a gente usa esses símbolos de entrando e saindo para qualquer vetor, não só para o campo magnético. Você vai ver também o seguinte: tudo que a gente fez até hoje com campo elétrico sempre cabia de um jeito ou de outro, né, dando um jeitinho, em 2 dimensões, num plano. Quando você trabalha com força magnética, você não tem jeito, você tem que usar as 3 dimensões espaciais, ou seja, você inaugura o volume dentro da física. Então, a primeira vez que a gente precisa realmente de volume, tá, na sequência que a gente está estudando, é quando a gente fala de força magnética. Força magnética vai então possibilitar, né, você usar o volume do espaço. Muito bem. Na parte de cima, você tem a corrente indo lá de trás aqui para frente, tá? Então vai estar indo mais para a esquerda, né? Então o campo magnético está para a direita. Se você colocar a mão nessa posição, você vai ver que a palma está virada para cima, voltada para cima em relação ao desenho. E aí você vai ver o vetor Fm4 apontando para cima. Muito bem, então se existem essas forças sobre o circuito, o que acontece com o circuito? Note o seguinte: a força Fm2 e a força Fm4 estão diretamente em oposição, formam um par de newtons. Ou seja, se são um par de newtons, elas têm mesmo módulo, né, mas têm sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos. Então eu posso cancelar o efeito das duas, porque somadas elas vão dar 0. Okay? Sobram então as outras duas forças, Fm1 e Fm3. Para entender o que acontece com elas, vou tentar enxergar o circuito de outro ângulo. Eu vou imaginar que tem alguém deitado aqui no chão e está olhando para cima. Tá? Se você fizer isso, essa troca de perspectiva, então, à esquerda, eu tenho o nosso cidadão modelo aí, olhando aí para o circuito. Note que se ele pensar na mão esquerda dele e ele projetar isso para o circuito, ele vai estar vendo na mão esquerda dele, na esquerda dele, o vetor Fm1 apontando para cima. E vai ver com a mão na mão direita dele o vetor Fm3 apontando para baixo. Então, você está na posição desse cidadão quando você olha para a tela à direita, na figura. Se você olhar à esquerda, você vê Fm1 apontando para cima, e se você olhar à direita, você vê Fm3 apontando para baixo. A corrente, então, na parte que está mais próxima de você,
vai da esquerda em cima para a direita embaixo. Tente entender espacialmente essa transição. Se convença que você de fato percebeu que se você olha o circuito da esquerda lá por baixo, a figura da esquerda, você vai ver o que eu estou colocando aí na tela. Use como guia a direção e sentido do campo magnético. Bem, olhando aí o que aconteceu o que acontece com o circuito, eu posso pensar o seguinte, olha, eu vou pensar em termos da FM1 e FM3, tá? Elas vão causar uma rotação no circuito. Então, FM1 e FM3, que têm origem na corrente, tá? Interagindo com o campo magnético externo, vão causar um torque nesse circuito. Elas são um par de forças, mas elas não são colineares, dá para ver, né? Não estão na mesma linha. Isso vai fazer com que o circuito rode. Como é que ele vai rodar? Olha, ele vai rodar de tal forma, dá para ver se você espichar ele aí para cima e para baixo, a superfície do circuito vai tender a se alinhar com o campo magnético. Então, conforme isso roda, a normal tende a se alinhar com o campo magnético. Claro, a gente tem uma convenção que é um pouquinho mais sofisticada do que falar sobre a normal. A gente usa a ideia do momento magnético do circuito. Então, o que é o momento magnético do circuito? O momento magnético do circuito é um vetor que a gente criou, tá? Que é perpendicular à superfície ou à área criada pelo circuito. Então, ele segue a direção normal. A direção normal tem dois sentidos, para a direita e para cima, ou à esquerda e para baixo. São as duas possibilidades. Para escolher entre essas duas possibilidades, a gente usa novamente a regra da mão direita. Então, isso aqui é uma outra utilização da regra da mão direita. Então, a gente mostra com os dedos livres a circulação da corrente. Então, nessa espira quadrada, há uma circulação de corrente dada pelos dedos livres. Se você então colocar a mão nessa posição, o dedão vai mostrar a direção do campo magnético. O módulo desse momento magnético é justamente o produto entre a corrente e a área do circuito. Na figura, à direita, em cima, onde eu mostro a convenção, eu botei uma área circular. É fácil obter essa área. É π vezes r ao quadrado. Quando eu tenho o meu circuito aqui, à esquerda, o que a gente está estudando, ele tem uma área, ele é quadrado. Então isso vai ser L ao quadrado. L ao quadrado vezes I vai me dar o momento magnético em módulo. Direção e sentido, determinado pela regra da mão direita, com uma utilização diferente da anterior. A gente vai ver que a regra da mão direita vai aparecer em várias ocasiões. Ok, então qual é a tendência desse circuito? A gente já falou que a tendência é a normal se alinhar com o campo magnético. Mas agora a gente pode falar de forma mais precisa. A gente vai dizer o momento magnético tende a se alinhar com o campo magnético. Então, perceba. Ó, o momento magnético se alinha com o campo magnético. Você pode pensar também o seguinte, o circuito vai encontrar um equilíbrio, tá, estável quando ele tiver a sua maior área aberta para a passagem de campo magnético. Então, nessa posição, ele permite que a maior quantidade de campo magnético possível atravesse a espira. Ok? Bem, está aí a nossa regra da mão direita. Lembre, os dedos mostram a circulação da corrente, o dedão mostra a direção do momento magnético. Tudo que se alinha com o campo magnético externo tem propriedade magnética. Ou seja, essa história de se alinhar com o campo magnético a gente já viu antes. A gente viu quando a gente falou da bússola. A bússola se alinha com o campo magnético. Ou seja, a gente já malda logo que esse vetor momento magnético está explicando uma característica desse circuito. Que esse circuito tem um polo norte e tem um polo sul. Ou seja, se eu olho o momento magnético, tá,
ele se alinha com o campo magnético, isso é igual ao ímã. E o ímã, quando faz isso, ela tem um norte à direita e um sul à esquerda. Ou seja, a ponta do vetor momento magnético representa um polo norte e o início do vetor momento magnético é um polo sul. Isso quer dizer que quando eu tenho uma corrente em um circuito fechado, eu estou criando um ímã. Esse ímã é como se estivesse posicionado, atravessando, tá, o plano definido pelo circuito, com o sentido determinado pela regra da mão direita. Okay? Então isso é o momento magnético. O momento magnético permite eu então entender o ímã e a corrente elétrica em um circuito fechado de forma idêntica. Os dois têm propriedades magnéticas. Ok? Então eu tenho meu momento magnético aí perpendicular à superfície definida pela corrente elétrica. Bem, vamos pensar em termos do torque sobre o circuito, ok? Então esse circuito sofre um torque. Como é que eu calculo esse torque? O torque, neste caso, é dado pelo produto vetorial entre o momento magnético e o campo magnético. O momento magnético, produto vetorial com o campo magnético, vai ter unidade de torque. Torque tem unidade de Newton vezes metro. Como é um produto vetorial, a gente já falou sobre isso, toda vez que tiver um produto vetorial, eu sei que vai ser modo do primeiro, modo do segundo, seno do ângulo entre os dois. O ângulo é orientado do primeiro para o segundo. Isso é importante porque isso vai definir como é que eu utilizo a regra da mão direita para saber a direção e sentido do torque resultante. Então tá aí, como isso é um produto vetorial, eu sei que o torque vai ser perpendicular ao momento magnético e torque vai ser perpendicular ao campo magnético. O torque, tá? Então, utilizando a regra da mão direita, os dedos livres mostrando a direção do ângulo θ, o dedão vai automaticamente mostrar a direção do torque. Então, essa é uma terceira utilização da mão direita nessa aula. Okay? Então, novamente, a gente usa os dedos livres para mostrar a direção do ângulo do primeiro vetor para o segundo. Então, a conversão é essa de M para B. O dedão automaticamente mostra a direção e sentido do torque. Ou seja, o torque é perpendicular ao plano definido pelo momento magnético e o campo magnético e está entrando na tela bem aí no centro da figura. Porque está entrando na tela, eu tenho aquele símbolo que a gente combinou, tá? Que é justamente as penas da flecha. Ok. A seguir, eu vou lembrar um pouco do torque lá na mecânica. Então, estou meio esquecido de torque, quer dar uma lembrada, ok? Revisitar isso. Como é que a gente faz? Então, vamos lá revisitar. Imagine aí que eu tenho um pneu, o pneu está furado e eu tenho que trocar o pneu. Eu tenho então uma chave de boca que eu vou utilizar no parafuso. Então, se a gente faz isso, tá? A gente vai precisar aplicar uma força. A força vai ser aplicada na ponta da ferramenta para baixo. Vai ser a forma mais eficiente de estar tirando esse parafuso. Por que é a forma mais eficiente? Porque eu tenho um braço de alavanca grande. O que é o braço de alavanca? É a distância entre o pivô de rotação e aonde a força é aplicada. Okay? Bem, eu tenho então dois vetores, tá? O vetor força, que eu transladei aí lá da ponta para aqui para baixo. Coloquei os dois com origem coincidente para eu poder examinar o ângulo. Okay? Note então que, utilizando a regra da mão direita, de R
para F, eu tenho a direção do torque. O torque, então, está entrando na página. O torque, na mecânica, é definido como sendo o produto vetorial entre o vetor R e o vetor F. Tá? Então, note aí novamente o produto vetorial, dois vetores, o primeiro e o segundo. O ângulo é definido do primeiro para o segundo. Eu uso a regra da mão direita, mostrando com os dedos livres a circulação de θ. E o dedão, então, vai mostrar a direção do torque. Nesse caso, quando você está fazendo este movimento, você está apertando o parafuso. Como você aperta o parafuso avança. E é justamente isso que a regra da mão direita está acusando. O torque é tal que o parafuso avança. Se eu colocasse uma força no sentido contrário, ele retrocederia. Então, o vetor torque não estaria entrando na página, e sim saindo da página. Esse não é o caso. Lembre que quando você tem produto vetorial, tá, você pode então calcular o valor do torque em módulo, simplesmente calculando o produto do braço de alavanca pela força multiplicado pelo seno do ângulo entre os dois, que é definido conforme a figura. Lembre que o torque obrigatoriamente é perpendicular ao vetor F e o torque obrigatoriamente é perpendicular ao vetor R. Então confirme aí direção e sentido. Não? Ok? Então o desenho mostra a circulação a partir de θ, o dedão na direção do torque. Ok? Tá bom. A gente para por aqui. Eu vou estar fazendo exercícios nessa semana que vem para a gente estar amadurecendo esse material. A gente vai chegando aos poucos ao final do semestre. Okay? Boa noite, minha gente. Boa noite.